tudo bem? Bem-vindos a mais um Guararapes VetCast, temporada 2024, iniciando hoje, falando sobre temas interessantes. Hoje a gente está com a presença do Dr. Leandro Menezes e da Érica Rosal. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde. Sempre bom poder bater um papo, discutir sobre assuntos da medicina veterinária. E não esqueçam, hein? Nosso patrocinador master, Alfa Saúde Animal. Você que ainda não tem plano de saúde pet, nos procure a Alfa Saúde Animal. É o único plano aceito aqui na Guararapes Vet Center, tá bom? Bom, gente, e hoje o assunto é castração de cães e gatos. A gente vai tentar conversar um pouquinho, tentar tirar algumas dúvidas. A Érica como criadora de animais, né, como mãe de pet. Mãe de pet. Né? Dr. Leandro, cirurgião. Então a gente vai tentar desmistificar um pouquinho, tentar abordar esse assunto sobre a castração de cães e gatos, tá bom? Tá. E para a gente não deixar para essa história muito monótona, deixar o assunto mais dinâmico, eu queria que a gente tentasse bater um papo. Érica, tendo dúvidas, você vai perguntando e a gente vai falando hoje para poder tentar ver o que a gente chega. Eu tenho as dúvidas as mais bobas que podem existir, gente. Então, eu vou tirar todas as minhas dúvidas. Hoje é o meu momento. Hoje é o seu momento. E o legal é isso, porque assim, tem muito tutor nos assistindo, tem muito médico veterinário, tem muita gente que tem dúvida realmente, que não sabe, que não entende, que não conhece, e a gente vai tentar explicar, diante do que a gente pratica aqui na Guararapes Vet Center, esse tema, né, desmistificar tudo isso. Não é assim? Então, assim, geralmente a primeira dúvida que vem pra gente, né, assim, que é o básico. Quando é que a gente pode fazer a castração do pet? Essa talvez seja a pergunta que mais vem aí no consultório durante as avaliações. Em que momento, né? A partir de que momento, a partir de que idade isso pode acontecer? Aí a gente leva alguns fatores em consideração, né? Tem a parte ortopédica da coisa, né? Eu vou deixar isso mais a cargo do Rodrigo discutir, né? Mas o que muita gente chega perguntando, né, sobre qual o momento de fazer essa castração, geralmente levando em consideração uma coisa que ficou muito disseminada em alguns anos aqui, de a castração evitar câncer de mama, por exemplo, né? Só fazendo até uma abordagem sobre esse assunto, até para a gente fazer essa timeline. Sim. O que aconteceu? Algum tempo atrás, isso alguns anos atrás, surgiram alguns trabalhos de que a castração precoce, né, principalmente se ela, no caso da fêmea, ela acontecesse antes do primeiro cio, antes desse boom hormonal, e o paciente fosse, a cadela ou a gata fosse castrada nesse momento, evitaria-se a possibilidade desses animais desenvolverem câncer de mama. Exato. Hoje não é mais assim. É porque assim, eu tenho essa informação, esse achismo, né, até agora. Não é que o trabalho estava errado, não é que não é mais assim. Mas até que ponto realmente evita 100%, a porcentagem que se evita, e outra, qual as outras problemáticas de se castrar precocemente. O trabalho leva em consideração apenas um fato, que é câncer de mama, mas a gente não pode esquecer outros fatores que são importantes. Depois de fazer a castração, se for feita a castração em um momento que não se deva, pode desencadear outros problemas, é isso? Pode. Essa é que é a grande questão, e é a questão que ela é pouco divulgada e é pouco falada, pouco fomentada. Gente, de verdade, eu achava que só existiam pontos positivos. Tipo assim, a cadela a questão da menstruação, né, vai ser mais tranquilo. O cachorro, quando tá no cio, vai ficar menos agressivo. Tudo só 2 isso. pontos, tá? Tudo que eu falei. Só 2 pontos. Os dois. Cachorro não menstrua e cão não entra no cio. Mas é isso, gente. Eu tô dizendo. Eu tô aqui pra tirar todas as dúvidas. Eu aqui me segurando. Mas vamos lá. Seguinte, então assim, o trabalho ele não levava em consideração outros fatores que não só o câncer de mama. É fato. Castrar uma cadela antes do primeiro cio, você vai reduzir e muito. Eu não tô lembrado da porcentagem, até quem lembra disso, talvez o do Maurício deve saber essa informação. Mas é uma porcentagem muito grande de redução de possibilidade da cadela ter o câncer de mama. Porque qual é a dinâmica do processo?
A cadela entra no cio, recebe um bom hormonal a cada 6 meses e cada vez que ela entra no cio vai ter hiperplasia das mamas, ou seja, as mamas vão começar a produzir mais células, né? Para o leite, caso a cadela engravide durante esse período. Quando ela sai do cio, essas mamas tendem a evoluir. E a gente sabe que toda vida que a gente vai ter hiperplasia de tecidos, a gente vai ter predisposição à formação tumoral. Só uma pergunta. A hiperplasia, ela, apertando a tecla SAP, Pronto. A hiperplasia é uma nomenclatura da patologia, né? A nomenclatura básica da patologia. A hiperplasia é quando a gente tem um aumento da quantidade de células daquela determinada região. A hipertrofia, por exemplo, é o aumento da célula em si. Sim. A célula em si aumenta, a gente vai ter hipertrofia. A hiperplasia é quando a gente tem um aumento da quantidade. Então, quando a gente produz novas células, cada vez que há uma produção, a gente tem mais chance de ter um erro ali, um erro genético. A gente vai ter as divisões celulares, todo aquele processo, e porventura um DNA errado ali, que passe de um lado para o outro, pode desencadear um crescimento anormal celular, que é o tumor. Sim, tá? entendi. Então ele funciona dessa forma por conta desse crescimento. E se sabe que muito desses crescimentos, eles têm a ver com o estouro hormonal, como a Orleans falou. Então, quando você tira os hormônios, você tira a probabilidade de todas essas reações acontecerem. Então, você diminui essas probabilidades. Então, o trabalho, ele não leva em consideração outros fatores. O fato é, se realmente a gente faz uma castração de uma cadela antes do primeiro cio, a gente vai reduzir muito a probabilidade de ela vir a adquirir o câncer de mama. Eu não lembro ao certo qual é a porcentagem, mas é uma porcentagem relativamente considerável. Porque o que acontece? Toda vida que a cadela entra no cio, né, ela vai ter um boom hormonal, e a partir do momento que ocorre esse boom hormonal, vai ocorrer uma hiperplasia, que é o aumento das células no determinado órgão, né, estimulados por esse boom hormonal. E aí, a partir disso, né, toda vida que a gente tem hiperplasia, nova produção de novas células, a gente vai ter a probabilidade de ocorrer um erro. E normalmente esse erro nessa replicação celular é o câncer, né? E aí, quando a gente reduz esse boom hormonal, a gente evita que o paciente ele venha a ter novas hiperplasias, e aí, reduzindo as hiperplasias, reduz a possibilidade de ter um câncer de mama. Então, essa é a dinâmica do processo. Esse é o primeiro ponto, na verdade, né? Só o início. Antes da gente ir mais pra frente, eu tenho uma pergunta que ficou aqui. A cadela não menstrua? Na verdade, a menstruação, ela é uma definição da mulher, que é a descamação do útero, né, mediante a não gestação. Então, aquele útero vai descamar, toda aquela descamação de todo o processo que vem sendo gerado do ciclo da mulher, né, ele descama, e essa descamação ela gera um fluxo, que é um fluxo sanguíneo, que é chamado de fluxo menstrual. Sim. Tá? No caso da cadela, não é bem assim. O sangramento, ela faz parte de um início, como se fosse um processo inflamatório do útero naquele momento, mas é uma preparação para a cadela engravidar. Então ocorre antes, né? Ela ocorre antes. No humano é depois. É depois. Ela ocorre antes da ovulação. Ela ocorre antes da ovulação, exatamente antes da ovulação. Então, como é que é o ciclo na cadela? Inicia-se o processo, o estouro hormonal, ela vai começar a ter o desenvolvimento de mamas, aumento da vulva, ela começa a ter um sangramento que demora, isso na cadela, em torno de 7 a 10 dias. Quando ela para esse sangramento, é o momento que, em tese, ela está ovulando. Na maioria dos animais, ela começa a ovular. E esse processo de ovulação ele demora mais alguns dias, que é exatamente aquele momento onde a cadela começa a aceitar o macho para poder ter a cruza. E qual que é o nome que se dá disso aí? Tem o nome? Ciclo estral. É o ciclo estral. É só isso, gente, então não tem, viu? Cadela menstruada não. É porque eu tô aprendendo isso hoje. Em relação ao cão macho entrar no cio. Na verdade. Mas assim,
Sim, cara, mas realmente é plausível de se pensar, né? Porque geralmente a cadela ela entra no cio e ela vai soltar feromônio. Sim. E aí o animal, ele fica louco. O feromônio, ele sente aquele cheiro. Ele sente esse feromônio em alguma distância relativamente alta, né? Então, o macho, ele vai desenvolver certos comportamentos que normalmente ele não tem, e as pessoas atribuem isso como se ele tivesse entrado no cio, mas diz que na verdade foi uma fêmea que entrou no cio em algum lugar e ele tá só ciente daquele processo, entendeu? Já duas coisas já que eu já aprendi. Tá interessado no assunto. Tá top. Voltando então para a questão da castração precoce. Sim. Então, tinha esse mito, né? Na verdade, mito não. Tem esses estudos que mostram que a castração precoce, quando ligado à questão da formação tumoral em mamas, ela reduz. Fato, beleza. Isso é indiscutível. Vale lembrar que essa probabilidade ela reduz, se eu não me engano, até o terceiro cio. Após isso, a estatística ela já é inválida. Independente da época que você castrar a cadela após o terceiro cio, se eu não me engano, você já não vai ter mais nenhum benefício pensando na possibilidade de redução do câncer de mama. Entendi. Então existe ainda um limite para que seja feito. Agora, o fato é, quanto mais, pensando na questão do câncer de mama, se a gente pode tirar esse estímulo hormonal para as cadelas que não têm o câncer de mama, é óbvio que a gente reduz a possibilidade. Tanto que, para cadelas em que a gente vai fazer a mastectomia, né, que é a retirada das mamas daquelas que já têm os tumores, a gente sempre recomenda castrar junto. Justamente pensando na possibilidade de a gente retirar o estímulo hormonal. Porque os tumores eles têm muito essa correlação do estímulo hormonal. Então, quando a gente corta isso, a gente melhora o prognóstico. Certo? Agora, quando a gente começa a falar de outras problemáticas ligadas à castração, né? Imagina você pegar um cão macho de 4 ou 5 meses de vida, e você tira os testículos dele, então toda essa produção de testosterona que deveria existir para o desenvolvimento desse cão, ele deixa de ter, porque você tirou a fonte hormonal. Uhum. Então, entende-se que o crescimento desse cão ele vai ser prejudicado. A primeira coisa que vai acontecer, a gente vai ter o que a gente chama de órgãos genitais juvenil. Ele não vai ter um desenvolvimento dos órgãos genitais. Então, normalmente ele vai ficar com um pênis menor, um pênis não é atrofiado, mas ele não vai se desenvolver. Né? Ele vai ter uma dificuldade de crescimento, ele vai ter uma dificuldade de formação muscular, daquela definição muscular que os machos têm. Ele vai ter uma deficiência no crescimento ósseo. Já me deu dó aí. Ele vai ter uma dificuldade de formação articular. Então, isso são alguns parâmetros ligados à parte ortopédica, à parte músculo-esquelética, vamos colocar assim. Então, isso seria algumas das tratativas. A gente pode pensar em outros fatores, como... pode causar a castração precoce, não só precoce, a castração em geral pode provocar, principalmente em fêmeas, a incontinência urinária, né? Pela uma estatística baixa, né? Estrógeno, né? Você vai tirar esse estímulo hormonal que pode provocar um quadro de incontinência urinária transitória ou permanente em algumas cadelas que se faz a castração, independente de ser precoce ou não. Então é outro fator que a gente sempre costuma conversar com os tutores e deixar isso muito ciente, que é uma situação que pode acontecer. E é interessante a gente estar falando sobre tudo isso porque existe uma dinâmica de alguns criadores, né, principalmente criadores que investem muito em determinadas raças, de não querer que aquela genética passe para frente de maneira indiscriminada. Então, o que é que muitos criadores fazem? Eles já mandam o filhote castrado. Então, não é incomum a gente encontrar filhotes de 3, 4 meses de vida já castrados. Só que isso acarreta um monte de coisa que vocês já acabaram de explicar. A falta de desenvolvimento como um todo do cachorro, né? Só que nem tudo também é só negativo. Não, pois é. Vamos falar boa também. Vamos falar da TechPix. Deixa eu falar do Paraíba, né? Paraíba que eu adotei, né, veio daqui, do hospital. E ele é meu cachorro, ele é raça pura de vira-lata, assim, o melhor que há. É um vira-lata genuíno. Genuíno, né? Assim, da nata, né? E a gente fez a castração aqui no Hospital Guararapes. Antes dele, ele foi lá pra casa antes de ser castrado, passou 2 semanas, aí veio e foi castrado. E aí, a primeira coisa que a gente sentiu, assim,
De primeira mesmo, foi a questão do odor da urina dele, que diminuiu assim pra caramba, né? Eu não sei se foi impressão minha ou se realmente existe isso. Existe né? a interferência, a influência hormonal, sim. Né? O tamanho... Eu vou falar dos ovos do Paraíba. Minha gente, por amor de Deus, o meu filho ria tanto porque tinha sumido. Era imenso. Ele sumiu. Tem que tirar, né? Assim, a castração. Tirado. A castração bichinho, serve pra cadê? isso. Ficou faltando uma parte dele. Mas assim, a recuperação foi a jato. Né? Não teve problema de nada, a cirurgia ficou perfeita. A castração de cães machos é um procedimento super tranquilo, né? Assim, isso falando, obviamente, de puramente técnica cirúrgica, é algo que dependendo das possibilidades, no consadio a gente consegue fazer o que em 15, 20 minutos, né? É um procedimento mega rápido, a gente não precisa acessar a cavidade abdominal, por exemplo, então a gente reduz mais o risco de complicações baseado nisso, então é um processo bem rápido, e ao contrário do que muita gente pensa, né? Que é uma das coisas que o tutor às vezes fica ali incrédulo quando recebe o paciente pós-castração galera, a gente não tira o saco escrotal do paciente, tá? Ele permanece lá, só que vai ficar vazio, entende? Ele vai ficar vazio e com o tempo ele vai evoluindo, vai chegar um momento que ele não existe mais. Entendi. A não ser alguns casos específicos que a gente precisa fazer remoção, mas normalmente a gente não remove, então é algo normal, beleza? Aí pra macho, né, falando de coisa boa, o que é o benefício da castração no macho? Vamos lá, pode discorrer aí, doutor Rodrigo. Não, é porque é também a dúvida comum do consultório. O pessoal chega, doutor, meu cachorro é muito agressivo, eu quero castrar para poder tirar a agressividade. Ou então assim, meu cachorro urina em todo canto, ele não pode ver uma planta que ele levanta a perna e vai urinar, eu quero castrar para poder melhorar isso. Não obrigatoriamente tais comportamentos vão mudar. Agressividade, comportamento de urinar em todo canto, comportamento territorialista, de dominância. Isso muitas vezes tem a ver com a índole do próprio cão. Né? Com a característica dele, a personalidade dele, a característica né? de personalidade do cão. Então não é que vai mudar. Tem gente que acha que castrou e pronto, mudou, o cachorro vai virar outra coisa, outro ser, e não vai acontecer isso. Alguns desses comportamentos eles podem vir a melhorar. Então, o cão que é extremamente agressivo, às vezes pode ficar um pouco mais calmo. Alguns cães, dependendo do momento da castração, que levantam a perna para urinar, às vezes eles voltam a ter um comportamento de não levantar mais a perna, de urinar agachado. Tá? Comportamento de territorialista. Às vezes melhora, às vezes não, de dominância da mesma maneira. Coisa que muda, né? Eu tenho um macho e uma fêmea em casa. Toda vida que a fêmea entra no cio, o macho fica com aquela agressividade. Obviamente ele vai deixar de acontecer, né? Porque ele não vai ter mais o interesse pela fêmea. Tá? Aquele feromônio do cio da fêmea ali não vai mais ser um atrativo para o macho. Tá? Então isso diminui e muitas vezes fica quase ausente. Eu vou... Pergunte. Isso não pode ir pro ar, não. Não pode. Pode, talvez. Tu lembra da Juma, né? A Juma também foi a minha cadela antes do Paraíba, né? E eu trazia de vez em quando pro Rodrigo quando eu tava... Aquela cara de paisagem que tá lembrando. Ele não sabe o que foi que Ele lembra. Lembrando, cadela pode... Ela fazia isso. Cadela se masturbar. Cara, eu nunca vi. Eu já vi macho. Cara, macho eu já sim. vi. Macho? Macho, eu já vi o macho se masturbar. Inclusive minha esposa, que deve estar assistindo a gente, obviamente, ela tinha um cão, um Yorkshire, o Yankee, e... Meu Deus! Eu não sei como é que ele desenvolvia aquela técnica com as patinhas da frente. Com a patinha, mas a Juma fazia isso. Algo assim surreal. A gente brigava, a gente... O pessoal da edição, por favor, botar um pi na palavra. O Bruce, ele pinava, ele comia a caminha dele. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? O pessoal da técnica ali tá dizendo que, né, o Bruce... Mas, quando a castração, isso tudo diminui? Não, isso é pra acabar, né? Em tese. Calma, esse comportamento, muitas vezes, do ato, como o pessoal fala, de pinar, de fazer
Bem pejorativo. Bem pejorativo, mas de fazer essa mímica da relação sexual, isso eu já vi casos de não parar, porque virou uma mania do cão. Na verdade é porque assim, esse ato especificamente ele pode acontecer tanto em machos quanto em fêmeas e isso é um sinônimo de dominação. Então, e acontece muito, às vezes Doutor Lenz é cultura, né? Menina, é cultura, viu? Eu aprendi com o Dr. Daniel Couto, aí um abraço. Às vezes acontece de chegar uma visita em casa, uma visita que o cachorro nunca viu, ele vai chegar e vai fazer o movimento lá da pessoa. Não necessariamente ele tá querendo fazer algo com a pessoa. Mas ele tá mostrando que manda. Ele tá mostrando que manda naquele lugar. Então, assim, em relação a essas questões comportamentais, é sempre bom salientar que só a castração por ela não vai resolver o problema na maioria das vezes. Mas a gente tem que associar a um processo de adestramento. Então o animal tem que ser castrado e adestrado. Se não for feito as duas coisas, às vezes não funciona. Eu acho que é porque é a mania do ser humano, né? A gente sempre vai pelo o mais fácil. Mais fácil. Né? O adestramento é mais difícil, ele leva um tempo. Educar não é fácil. Educar trabalhoso. Um filho é muito trabalhoso. Educar um filho é trabalhoso. E pra pet é mais difícil ainda, porque a gente não fala a mesma linguagem. Claro que tem a linguagem do amor, né? Os pais de pet. Tem uma questão legal que você falou agora, que me relembrou inclusive um podcast que nós gravamos aqui com o Dr. Rodrigo Olivindo, né? Que ele levanta uma pauta sobre também uma dúvida comum nos consultórios. Vou castrar meu pet, ele vai engordar. Né? Isso. Pois é. O Paraíba engordou, mas eu acredito que seja a mão da avó. Não tem teve nada a ver com a castração. Esse é o do que ele já se denuncia, cara. Às vezes a gente tem que fazer de algumas artimanhas psicotécnicas aqui pra tentar achar uma solução. Mas ainda mais o cachorro ficar manhoso, aquela coisa toda e dengando. E a gente vai lá e dá todo o petisco que essa quer. Questão da... engorda é comer, é isso. O doutor Rodrigo Olivindo, ele é categórico. Sim. E ele diz, castrar não engorda pet. O ato da castração em si não engorda. O que acontece? Muitas vezes o cão ele vai acabar ficando mais quieto, vai fazer menos exercício, vai ter um gasto calórico menor, a idade vai aumentando também essa movimentação por diversos fatores, quaisquer que sejam, vai fazer com que o cão se movimente menos, vai comer mais e engorda. Sim. Tá? Essa tratativa... Faz todo sentido. Mas não é que a castração vai fazer o pet engordar. Então, relembrando a é comida mesmo. Aí voltando para as partes positivas em machos, né? A gente vai retirar a possibilidade desse animal ter câncer testicular, obviamente, porque a gente vai retirar o testículo, certo? Principalmente a gente também tem as situações daqueles pacientes que são criptorquidas, né? Que são os cães machos que vai ter os testículos fora do saco escrotal. Mas isso acontece sempre ou... É comum acontecer. Principalmente animais de raça. É uma falha do desenvolvimento, do nascimento, porque o testículo, ele faz, desde a fase embrionária até o nascimento, ele faz um caminho, que ele vem por dentro do abdômen. Ele começa ali a caudal o rim, né, ali, e aí ele vai descendo. Ele vai migrando. E até no ato do nascimento, ele é para estar ali dentro do saquinho escrotal. Sim. E começa a se desenvolver às fora. Vezes depois, né? Às vezes um pouco mais tardio, mas enfim, ele tem que caminhar até lá. E muitas vezes esse caminhar ele não é completo. Então, ou ele pode ficar dentro do abdômen, ele pode ficar na região da virilha do cão, né? Ou dentro do saco escrotal. São os 3 locais. E quando ele não está no saquinho, ou ele vai estar na virilha ou dentro do abdômen. Quando ele fica fora do saco escrotal, ele, por ter uma temperatura diferente do que ele deveria ter em várias outras situações, ele pode ter um crescimento, num primeiro momento, uma atrofia ou um crescimento errado, favorecendo uma possível formação tumoral também. Entendi. Então é importante castrar esses cães. Então todo cão criptorquida ele deve ser castrado. E aí, obviamente, respeitando o período de crescimento, né, adequado, desenvolvimento ósseo, desenvolvimento de todos os sistemas. Normalmente aqui na clínica a gente está
castrando aí os animais a partir de 2 anos, né? Que Em média, assim, passou aquela primeira fase de crescimento, finalizou ali 1 ano e meio. É uma fase mais segura de fazer, né? A questão da segurança... Na questão do desenvolvimento do pronto, a gente espera um desenvolvimento. Por que 2 anos? A gente coloca mais ou menos esse número cabalístico aqui dessa maneira, mas não é que tem que ser com 2 anos. Se você pegar um cão menorzinho, né, de uma raça mais toy, ele vai ter o desenvolvimento, a idade adulta, mais precoce. Mas se você pegar um cão às vezes maior, esse desenvolvimento vai ser um pouco mais tardio. Então a gente bota mais ou menos uma data aí. É um consenso nosso, para poder a gente levar em si ao tutor e dar mais ou menos uma data onde seria mais indicado fazer a castração, tá? Então seria mais ou menos isso. Aí a gente também vai reduzir a possibilidade do paciente ter hiperplasia prostática benigna, né? Não existe uma correlação direta com a castração em tumores prostáticos, certo? Mas em relação à hiperplasia prostática, sim, tá? Então a gente reduz. Obviamente que uma hiperplasia prostática ela pode ser um precursor de um tumor prostático. Sim. Então, todos os pacientes que já têm essa hiperplasia, que vai acontecer em animais já de idade mais avançada, é o mesmo sistema que vai acontecer em humanos, homens, por exemplo, só que nos humanos a gente não castra, né? Agora, a gente trata com medicamentos. Sim, então a gente utiliza medicações que vão suprimir isso, mas em cães a gente consegue fazer a castração. Então existe essa indicação da hiperplasia prostática benigna de fazer a castração desse paciente. E o resultado é extremamente eficaz. Porque assim. em torno de 7 a 14 dias, após a castração, a gente já vai ter uma baixa muito grande na testosterona que vai reduzir também essa hiperplasia prostática aí. Perfeito. Certo? Então a gente reduz também essa possibilidade. E são situações extremamente comuns que a gente vê, muito animais mais idosos, a gente vê isso com muita frequência.